palavra de Deus aqui em Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, onde? Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua o quê? Graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Até aqui por enquanto. Nós pedimos as confissões e é a lei do Murphy. Eu brinco que é da lei do Smurf. Marcou 3 dias e não chegou ainda, né? Só porque eu queria rápido. Então, essa semana deve estar chegando. Vários irmãos pediram, né? Eu incentivo os irmãos a estarem estudando, fazendo as suas devocionais com a confissão de fé. Sobretudo, eu indico, porque nessa daqui você também tem o texto bíblico. Então você não precisa abrir a Bíblia, você só abre para conferir. Pô, se está certo. Está certo. Porque ela também já tem o texto bíblico que ela vai citar. E é muito rico para nós que estamos estudando. Um irmão mencionou que comprou uma devocional que trabalha o catecismo de Westminster. É um símbolo de fé que nós chamamos. Eles são documentos. O catecismo é pergunta e resposta. Quando foi feito, preparado, elaborado, foi projetado para, principalmente, ter resposta para as crianças de maneira didática. Só que foi tão bem feito que ele é muito bem aplicado a qualquer adulto. Então, de vez em quando você me vê falar, sempre a primeira pergunta, né? A primeira não tem como esquecer. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Isso, todo presbiteriano tem que saber disso. Se você chegou agora, já tem que aprender. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar nele todo o seu prazer, gozá-lo, desfrutar da sua presença, porque ela é maravilhosa sobre as nossas vidas. Esse conteúdo, amados irmãos, ele é um conteúdo robusto. É um conteúdo que vai te incitar a estudar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus, maravilhar a respeito das doutrinas da graça, que nós assim chamamos, tá bom? Muito bem, nós vamos dar continuidade no capítulo, o capítulo 3, parágrafo 4. Então, na confissão de fé, nós temos ela aqui na página, deixa eu até localizar aqui, para que você possa depois acompanhar. Está na página, o capítulo está na página 27, e nós vamos ler hoje aqui a página 29, capítulo 3, parágrafo 4. Diz assim a confissão de fé. Nós estamos falando sobre os eternos decretos de Deus. E agora chegamos na parte que fala a respeito que Deus, esse Deus, antes de criar todas as coisas, qual é o nosso próximo capítulo? A criação. Antes de criar, isso aqui é importante nós pensarmos. Deus planejou. Deus não fez de acordo com, vou fazer, vamos ver se dá certo. Ele planejou todas as coisas. Então os decretos de Deus tratam a respeito desse plano que Deus estabeleceu, o seu propósito, e ele desejou,
Então ele decretou antes de criar. Antes de criar. Só para você acompanhar o raciocínio, Deus planejou e decretou todas as coisas. Deus permitiu. Deus, a primeira coisa que faz, qual é então? É o quê? A criação. Todas as coisas. Se der tempo, a gente vai entrar hoje. Capaz que não. Todas as coisas foram feitas por Deus após Ele planejar. Se você faz as suas metas e planejamentos antes de executar, você está sendo sábio, não é assim? Um homem faz planos, inclusive para seguir Jesus. Um homem que levanta uma torre sem pensar, o que a Bíblia, Jesus chama ele de tolo. Porque um homem tem que planejar aquilo que vai, de fato, naquilo que ele vai se envolver. Quanto mais a vida cristã. Olha que interessante isso. Deus, nos seus decretos, planejou tudo. E a primeira coisa, então, que ele fez foi a criação. Deus cria todas as coisas. Pastor, todas as coisas? Lembre bem, todas as coisas. Nós vamos ver depois disso. Mas o nosso assunto hoje toca essa segunda etapa. Deus criou todas as coisas, nós vamos falar depois mais. Deus criou todas as coisas de maneira muito boa e perfeita, mas Deus também permitiu a queda. Deus, de maneira que Ele fez o homem responsável pelos seus atos, Deus permitiu a queda. E Deus então deu ao homem, nós chamamos assim, a liberdade, literalmente o livre-arbítrio, para poder tomar uma decisão de caminhar com Deus ou se rebelar contra Deus. Mas isso não foi um fato que surpreendeu Deus, porque se surpreendesse, Ele deixaria de ser Deus. Percebe a caminhada lógica? Agora notem, nos eternos decretos de Deus, Deus permitiu a queda, e todos o quê? Em Adão todos o quê? Caíram. Paulo diz que nenhum justo sequer pisou sobre a face da terra, a não ser o próprio Filho de Deus. Certo? Tranquilo? Agora notem, Deus, então, planejou, decretou a criação, Deus permitiu a queda, não foi surpreendido com a queda, jamais. E por isso que Deus, num terceiro momento, Ele elege, Ele chama quem? Qual é a condição da pessoa depois da queda? Hã? Quem disse a palavra aí? Pecadores, mortos. Ele não chamou ninguém com méritos. Ele chamou após a queda. Nós entendemos assim para ficar mais didático. O supralapsarianismo, depois você pode pesquisar esses nomes, parece comida, né? Realmente é mais difícil. Assim faz mais sentido. Porque Deus, quando Ele planejou todas as coisas, Ele fez muito bem, fez tudo muito bom. Quando o homem decide pecar, quem peca é o homem, Deus permite a queda. Ele podia ter impedido, podia, e podia ter feito também o homem sem a liberdade, sem a condição de escolher entre o bem e o mal. Mas Deus também elegeu, Deus decidiu chamar pecadores para exercer a sua o quê? Não, vocês falaram que acompanharam domingo passado. E agora eu faço uma pergunta dessa, vocês não respondem, eu posso ir embora agora já para Frutal. Ó, Deus chamou pecadores e manifestou a sua o quê? Graça. Qual é o nome dessa manifestação quando Deus vai junto à sua miséria? Deus manifestou o quê? Misericórdia. É graça, porque Deus visitou você não com justiça. Deus visitou pecadores que foram chamados para Ele por sua
misericórdia, por meio da misericórdia de Deus, a graça oferecendo misericórdia, e chamando pessoas que estavam condenadas. Perceba o processo lógico, já estavam condenados. Nós também falamos que esse assunto da eleição, e principalmente da predestinação, a pessoa, se ela for leitora, se ela for leitora bíblica, tem igreja que não lê a Bíblia, aí fica difícil, né? Mas se ela for leitora bíblica, ela pode dizer: a eleição, ela é bíblica. Não tem na cristandade, vamos falar do Brasil, a não ser as seitas, e seita braba, hein? Que não considera a predestinação algo bíblico. Como é que você vai pegar a página de Efésios primeiro, Efésios 1, que diz que o Senhor, verso 4, nos escolheu, verso 5, nos o quê? Nos predestinou. Mas nós falamos no capítulo 3 que essa relação da predestinação, ela tem duas vertentes. Qual é a primeira vertente? Deus viu. Deus é soberano. Então ele viu, ele é poderoso, ele é onisciente. Ele viu que o homem, você ou eu, lá na frente ia fazer o quê? Não, ele já caiu. Ele já caiu lá em Adão. Ele faria o que da vida dele? Se renderia a quem? A Cristo. No Brasil é a maior parte. Qual é a ideia? Que é parte do princípio que Deus teve uma presciência, mas perceba as dificuldades, depois nós vamos falar sobre o outro lado. Ele teve uma presciência e viu o homem lá na frente fazendo a escolha a respeito de Cristo. Então Deus elegeu, Deus predestinou, porque viu que o homem lá na frente já iria tomar essa decisão. Perceba que essa é uma linha que coloca então a predestinação ligada ao mérito de quem? Respondam para mim. Percebe? Percebe a relação? Nós cremos numa outra linha, presbiterianos e reformados. Nós cremos que a salvação ela é chamada inclusive monergística e não sinergista. É quando Deus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem conhecimento do que vai acontecer lá na frente? Tem também, claro que tem. Mas Ele decidiu escolher, Ele decidiu chamar, segundo o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, para louvor de sua glória. Então nós entendemos que o mérito não é nosso, mas é o mérito do Senhor. Essa é uma passagem rápida para entrarmos nos versículos hoje que nós vamos então tratar. Vamos primeiro aqui no capítulo 1 de Efésios. Vamos lá. Olha só o que a palavra do Senhor nos apresenta. Versículo 4. Antes da fundação do mundo. Quem criou, isso aqui é importante, eu demorei muito tempo para entender isso. Coisa simples, mas demorei. Quem criou o tempo? Mas você tem que fazer uma análise para responder isso. Se você responde que Deus criou o tempo, quer dizer que um tempo não teve esse o quê? Cronos que nós conhecemos, esse cronômetro que nós conhecemos. Porque a gente sempre parte da premissa que o tempo sempre existiu, como nós contamos hoje. Então, por exemplo, você pega aqueles que são criacionistas e são pautados na palavra de Deus, vão dizer que a criação existiu, aconteceu, o cosmos, ele foi criado há quantos mil anos? Os crentes, 5.000, 6.000,
8.000 anos. Assistam às aulas do Dr. Eberlin, doutor na Unicamp, na área de Química ou ele é Física? Química. Teoria do design inteligente. Hoje é uma das mentes mais brilhantes a respeito do criacionismo. O povo não aguenta, né, falar sobre isso que não conhece o Senhor. Teoria do design inteligente. Você pode ler depois colocar no YouTube para você acompanhar essas palestras, muito boas. Se o mundo foi criado e ele é jovem, então aponta para uma criação onde Deus criou todas as coisas, inclusive colocando o Cronos. Então nós contamos século 6 antes de Cristo e assim por diante. Agora notem, nós fomos, versículo 4, nós fomos escolhidos nele, na pessoa do Senhor, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Isso aqui é importantíssimo, porque hoje nós vamos dar um passo a mais na nossa conversa. Então vamos para o parágrafo 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Antes de voltarmos em Efésios, me ajude aqui com esses dois textos. 2 Timóteo 2,19, quem pode ler, por gentileza? E João 3,18. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais. Isso, é só essa parte aí, olha só. O Senhor conhece os... Irmão, tá certo que a janta foi grande, mas eu quero a participação de vocês, principalmente para a gente, né? O Senhor conhece os que... Isso é diferente ou não é? Isso é especial ou não é, Meire? Deus passa os olhos pela sua rua. Como chama a sua rua, Meire? Rua do Garçom. E Deus passa um scanner na Rua do Garçom. Opa! Essa aqui é uma casa que eu conheço. Essa aqui tem uma serva minha. Opa! Rua do Secretária. Opa! Arpoador. Tem uns pecadores lá. Opa! Deus conhece a todos que lhes pertence. Diz amém. Você não vai produzir alguma coisa para você, talvez, no final das contas, chegar lá. Não foi, né? Obrigado, isso mesmo. Quando você vê que você faz isso, Tiago. Ei, já ganhou ponto agora, hein, Tiago? Aí sim. E hoje está tudo estranho aqui, Tiago. Depois, não sei porquê, ele não está abrindo, ó. Vem cá, Luciano, por favor. É, você mesmo, Luciano. Não adianta. É. Eu expando e a tela está assim, ó. Por que será? Olha aqui, tá vendo? Então vamos voltar aqui para o assunto. Se Deus conhece aqueles que lhe pertencem, traz para você segurança, traz para você o privilégio de saber, não é pelo meu desempenho. Isso é importantíssimo. Porque quando a gente coloca desempenho, você está acreditando méritos. Mas perceba o texto que nós estamos lendo como referência, Efésios. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para qual propósito? Isso. Você glorifica a Deus parecendo com o velho homem, ou você glorifica a Deus parecendo com Cristo, que é o novo homem, esculpido pelo poder do Espírito Santo na sua vida? Percebe isso? Então, quando alguém diz assim, olha, vocês creem que Deus elegeu, e se Deus elegeu, então não precisa fazer mais nada. Essa pessoa está totalmente equivocada. Ela está sendo, inclusive, fatalista. Ela está dizendo, então quer dizer que você está acreditando que se Deus escolhe, a pessoa pode aproveitar o mundo à vontade, e no final ela pode voltar, porque ela vai ter, inclusive, o melhor dos dois mundos, né?
digamos assim, aos olhos humanos, as pessoas pensam assim: não, eu tenho tempo para desfrutar do mundo, porque eu sou eleito. Então, se eu sou eleito, eu desfruto do mundo sem preocupação e depois eu volto para o Senhor. Eu sou eleito. Lê do engano. Olha só o que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos voltar para Efésios, vamos fazer esse link aí. Capítulo 1, verso 4. Nos escolheu nele, obrigado Luciano, para, olha só, palavra aí, essa preposição, propósito, para sermos santos, irrepreensíveis. Onde? Notem que a palavra aqui diz assim: irrepreensíveis diante dele. Ou seja, o mesmo Deus que conhece que você na sua rua é um eleito dele, é o mesmo Deus que contempla se você de fato anda na presença dele. Percebe essa relação? Não é algo assim, digamos assim, rompido, onde a pessoa é eleita, ela pode viver de qualquer maneira, porque ela diz assim: eu sou eleito, vou esconder de Deus aqui, mas no final ele me ama e vai me trazer. Opa! Esse é um princípio de alguém que está caminhando sem compreender o Deus que se revelou a ele. Porque alguém que nega a vida em santidade, alguém que não tem mais prazer, ou melhor, não teve prazer. Porque aqui, vamos contar aqui um detalhe, né? A gente tem trabalhado bastante a respeito de família. Quem diz assim hoje nas orações: Senhor, obrigado pela minha família? Eu não vou pedir para levantar a mão não, mas você já deu muito trabalho? Eu já quebrei a cara demais. E quando eu olho, eu falo assim: Senhor, como o Senhor foi gracioso para comigo. Era para eu estar debaixo de 7 palmos de terra, no meio, no centro, epicentro do inferno, e o Senhor foi tão misericordioso comigo. E quando vêm as propostas do mundo, elas não vêm de vez em quando na sua mente? Ou você já está vivendo no céu? Vem, não vem? Aí quando elas vêm, elas até conseguem alcançar alguns segundinhos na nossa mente. Daqui a pouco você, é despertado a falar assim: Deus que me livre, só de lembrar eu já tenho pavor dessa angústia pecaminosa que o mundo propõe. É assim ou não é, irmãos? Isso testifica que você é um eleito do Senhor. Não tem eleito salvo, sentado e satisfeito. Não tem. Todo eleito tem uma postura. Quer ver? Efésios 1. Olha só, para sermos santos, no versículo 5, nos predestinou para Ele. Você não foi predestinado para viver os seus prazeres. Vamos falar uma realidade aqui, irmãos. Quem mencionou aqui hoje da manhã, falou de um jeitinho tão gostoso, foi a Roberta, da manhã que a temperatura está tão... Roberta, quase que eu dormi. Eu falei: nossa, Roberta, eu quase voltei para a cama. Eu falei: nossa, é mesmo, esse friozinho, eu consegui vencer a minha cama. Fácil para você, Ronaldo, que acorda às 5h30 todo dia. Mas para a Michelle também acorda às 5h30. Ixi, Michelle, sobrou para mim. Eu não gosto de acordar cedo, não. Você já pensou? Você acorda cedo e fala: vou romper com o meu conforto, porque é dia do Senhor. A primeira ideia: você gosta? Fala: vou ter que levantar? Não é sedutor você continuar na cama? Mas o que te move, também foi dito aqui pelo Felipe. Não sei se foi o Felipe, estou confundindo tudo hoje. A gente tem prazer, satisfação agora em viver para a glória de Deus. Então, essa conversa que predestinados, que presbiterianos, que reformados, não precisa fazer mais nada, nós vamos ver versículos bíblicos aqui que eles não entenderam nada. E qual é a dificuldade que nós vamos também, hoje estou resumindo bastante, talvez você possa até inclusive perguntar, qual é a dificuldade da presciência? Chamamos de arminianos, os calvinistas chamam de reformados, os arminianos são o contexto onde essa salvação é vista por Deus, mas a pessoa iria tomar a decisão por Deus. Percebe isso, Gildo? Essa é uma relação que nós achamos e entendemos com muita dificuldade,
Porque na palavra de Deus, e nós lemos, deixa eu perguntar aqui, quem leu Romanos 9 essa semana? Está vendo? Eu pego no pé de vocês, não é à toa. Não é à toa. Deus colocou um pastor enjoado? Talvez, mas ora por ele. Vocês leram comigo aqui domingo passado, pecadores. Nem que foi na escola bíblica, vocês leram comigo aqui domingo passado. Deus escolheu Jacó e fez o que com Esaú? Aborreceu. Nós lemos que, nós vamos retomar, Deus é aquele que é o oleiro, que faz vasos de misericórdia. Com a sua misericórdia faz vasos de honra e outros vasos de desonra. Perceba que a relação, ela não vai dar mérito, Eliana, ao homem. Esse é o ponto central da nossa doutrina. É por isso que nós temos a chamada doutrina da graça, miserável pecador, Valdo. Eu vou te falar pela terceira vez, Valdo. Domingo retrasado, domingo passado e hoje. Se você não entender, você continua sendo esse crente abençoado, alegre e que eu tanto amo pastorear. É o seguinte, Valdo, qual mérito tinha Jacó? Nenhum. Qual mérito tinha Esaú? Nenhum. Os dois só tinham deméritos. O que nós cremos, não foi porque Deus viu que Jacó iria se converter, por isso ele elegeu. Nós entendemos que Deus desejou Jacó. Deus quis Jacó. Deus deu Jacó a Jesus. O Senhor Jesus disse assim: aqueles que são meus, Ele põe aonde? Estão aonde? Na mão direita. Eu sou canhoto, é para dizer que a mão direita é perfeita. E da mão direita do Senhor, quem pode tirar os que são de Cristo? Porque quem os deu? Exato. Não foi o homem que conseguiu chegar nessa condição de estar aqui, ó. Eu consegui produzir muito. Eu tinha um coraçãozinho melhorzinho do que o Esaú ou Valdo. A gente pode e deve refletir. A gente deve pensar a respeito. Nós vamos chegar em dificuldades que a gente pode dizer, mas assim como é que fica? Nós vamos pensar, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, né? Então é por isso que nós estamos caminhando. João 3,18, quem pode ler? Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o meu calcanhar. Isso, olha lá. Tem pessoas que dizem assim, mas isso é doutrina de Paulo, como se a Bíblia não fosse. Qual que foi a primeira matéria que nós estudamos? Foi as Escrituras Sagradas. Porque se você não tiver a referência das Escrituras, você não vai ter condições de argumentar biblicamente. Quem inspirou o apóstolo Paulo foi o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então, palavras de Paulo na Bíblia e palavras de Jesus são a mesma? Amém, irmãos? Toda a Escritura? Amém. Então tá bom. Agora anotem, da boca do Senhor Jesus, vamos dar uma ênfase maior, ele diz isso. Não fala a respeito de todos. Falo a respeito daqueles que eu conheço. Eu conheço aqueles que eu... Jesus está dizendo isso. Ele chamou. A relação agora me veio à mente. Certa pessoa perguntou assim, como é que se explica aquele versículo? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu perguntei já algumas vezes aqui, o Márcio acabou de puxar o portão, mas se chegar alguém lá e pedir para abrir o portão e participar aqui da escola bíblica, mesmo atrasado assim, é liberado? Sim. Hoje à noite o culto é às 19 horas. A não ser na pandemia, a igreja sempre esteve aberta aos domingos? A internet hoje prega o evangelho dia e noite? Muitos são? Olha o chamamento acontecendo.
Olha o chamamento acontecendo quando você compartilha o evangelho, de repente numa roda de conversa, cara, estou caminhando com Cristo. Você está chamando. Quando nós testemunhamos Cristo, nós estamos o quê? Chamando. Agora, eu queria ter o censor dos eleitos. Eu ia só pregar na casa deles. Falar assim, opa, na Rua do Garçom tem mais. Mas eu não tenho. O que eu tenho que fazer então? Pregar pecador. Eu e você fomos enviados de maneira imperativa. Ide. Não é para ficar olhando, tem cara que não é eleita não. Olha o jeito que ela veste, fala, conversa. Nós fomos enviados a chamar. E o Senhor traz conforme Ele quer. Por isso você deve insistir. Por isso você deve falar, Senhor, como é bom saber que não requer a minha capacidade, o Senhor não requer da minha capacidade argumentativa, ainda que Deus nos use. Mas o Senhor pode usar, cuidado, você vai para o inferno, e o cara se arrepender. Porque quem usou você foi o poder do Espírito Santo, e aquela pessoa era a escolhida dele. Percebe essa relação? Então nós estamos conversando a respeito que Deus, Ele tem uma propagação para todos. Agora, de fato, o chamamento é dele. Vamos caminhar aqui. Capítulo 3, parágrafo 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera, olha só, essa afirmação categórica, da sua mera e livre graça e amor. Porque também tem um ponto importante aqui. Nós acabamos de dizer, não é porque Deus viu nada em alguém, nada em você, nada em mim que nos escolheu. Falamos sobre isso. Mas Ele nos chamou, o que Efésios nos apresenta, Ele nos chamou em amor. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que nós que cremos na doutrina da soberania, nós louvamos a Deus dia e noite por sua graça. Porque Ele decidiu te chamar, Ele decidiu te eleger em amor. E isso é gracioso, não por previsão de fé, ou por... Tá ruim, né? Por boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura, que a isso movesse como condição ou causa. Então nós entendemos, repito, o mérito é os méritos de Cristo. Porque você ora, de vez em quando, algum presbiteriano, bíblico, leitor da Bíblia, ora assim, Senhor, nós chegamos a Ti, mediante os méritos de Cristo. Senhor, obrigado, em nome do Senhor, pela obra do Senhor na cruz do Calvário, sempre apontando para Cristo e nunca para nós. Por isso que até a oração é sempre no nome do Senhor, que tem os méritos. Essa relação do Filho unigênito do Pai, que é o portador dos méritos. Fala, amada irmã. Algumas pessoas acreditam que é a fé que elas têm que as conduz a Deus. Mas a própria fé é o Senhor que nos dá para sermos levados até Ele, né? Isso, perfeito. Porque se nós entendemos que a nossa fé, essa fé é produção então de quem? Do homem. Esse é o ponto central. Nós falamos a respeito, Deus podia ter escolhido todos, Machado? Podia. Então vou mexer o seu mouse agora. Se Ele tivesse escolhido todos, qual atributo nós não conheceríamos de Deus? A sua? Muito bem. Entenderam? Pastor, como é que se dá essa relação? Deus nos seus eternos decretos. Perceba a relação lógica que nós caminhamos. Deus decretou, planejamento, depois Ele cria,
depois ele permite a queda e depois ele elege. O homem estava então numa condição de pecado. Deus podia chamar todos, podia, mas ele seria um Deus então misericordioso. Mas nós não conheceríamos, a gente sempre tem que pensar quem é Deus, o ser de Deus. Por isso que é importante ler, estudarmos. O caráter de Deus. É uma asa, é um avião de 2 asas. Qual é a mais importante? A gente lembra sempre, a gente gosta de fazer coração, né? Como nós falamos aqui ontem. Deus é amor. Então, a asa direita, mas e a asa esquerda? Nesse contexto, ele também é justo. Justo. Então, quando Deus, ele decide escolher, ele escolhe o homem na condição de miséria. Porque todos mereciam o quê? A justiça. Exato. É muito ruim da ilustração, porque às vezes ela pode esbarrar alguns problemas. Mas é a ideia de alguém que tem uma dezena de colegas puxando uma cadeia. E chega o governador, chega o presidente, não sei qual que é o termo do direito que dá essa condição, e vai lá e chancela a absolvição tem milhares, salvo-conduto, 500, aleatoriamente. Não é porque um crime foi que roubou uma galinha e o outro assassinou, aleatoriamente. Porque eu pergunto para os irmãos, quantos erros na questão criminal, vamos falar da questão criminal, você precisa fazer para você ser condenado? Você não precisa ter um histórico. No Brasil é meio complicado, quem tiver uma ficha muito grande pode ser que tenha vantagem, né? É complicado isso aí, né? Indulto. Então chega o governante e dá um indulto para 500 que estavam condenados. E ele salva esses 500, não, vocês estão livres, vocês não vão morrer perpetuamente aí na cadeia. Esse governante foi injusto? Foi injusto? Perceba a relação. Ele decidiu salvar aqueles que estavam condenados. Eles já estavam condenados, não tinha expectativas. Agora ele decidiu salvar, dar condição de vida para 500. Algum pode olhar para o outro e falar, nossa, mas eu não fui escolhido. Ele pode dizer isso, pode. Mas ele está sendo injusto por salvar quem ele quis? Aleatoriamente, como ele quis? Não, porque ele é o governante. Todos estavam condenados. Vamos ler para Romanos 9? Então vamos lá novamente, que vocês estão com o rostinho muito assustados. Volta aqui. 9:14. Que diremos então? Que Deus é injusto? Por quê? Porque ele amou Jacó, porém desprezei. A Nova Almeida Atualizada deu uma palavra aqui, salvo engano, é aqui mesmo, né? Porque diz que Deus odiou Esaú. Essa palavra aqui não é de Paulo, não. Vocês conhecem Malaquias? Volta a sua Bíblia, se você é bom de Bíblia, aí volta rapidinho Malaquias. Eu com uma mão só vou chegar primeiro que você, hein? Malaquias 1. Acharam? Até o Tiago já achou. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Os edomitas, que são os descendentes de Esaú, são povos que não mais foram extintos. Não tem mais edomitas.
Interessante isso. Você não tem essa linhagem de Esaú. Vamos voltar para Romanos 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. Que diremos então? Que Deus é injusto? Paulo está dizendo assim, eu sei que vocês vão perguntar, porque nós perguntamos mesmo, Deus é injusto? Aí Paulo diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Olha só, e ele vai argumentando cada vez mais. Verso 16, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre. O que ele está dizendo aqui? De quê? Não depende de quê? Qual que é a palavra que a gente está usando toda hora? Não depende de obras, méritos. Olha só, caminhando. Mas de Deus. Deus é o governador, governante. Esse Deus e a sua misericórdia, salvar, eleger nos seus decretos conforme Ele quis. Ele quis salvar. Um outro exemplo que eu não gosto, mas é assim a ideia, né? Alguém vai lá e diz, eu vou adotar 2 meninos do orfanato. Ele adotou só 2. Ele está sendo injusto com os outros? É difícil isso, é ruim esses exemplos, mas é só para você entender. Ah, mas Deus podia escolher todos. É verdade, aí você não saberia a respeito da justiça dele. A gente sempre esbarra. Ilustração é só para você, digamos assim, tocar. Mas note, vamos continuar em Romanos 9. Vamos lá, Paulo vai argumentando cada vez mais enfático. Olha só, 17, porque a escritura, olha agora o exemplo que ele vai dar. Tem alguns que dizem assim, não pastor, aqui são povos. Deus escolheu os israelitas e não os edomitas. Então não é indivíduo. Errado. Ele vai citar o nome de uma pessoa que era governante. Quem era? Faraó. Ele diz assim, Paulo, porque a escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus fez de Faraó, no contexto da saída do Egito, um escárnio. Ele ficou sendo ridicularizado. E ele era o todo-poderoso. Faraó era digno de culto. Os egípcios sempre cultuaram os faraós. E Deus fez o coração de Faraó ficar o quê? Endurecido. Exatamente. Quando você pega essa passagem que Deus endurece o coração de Faraó, você começa a falar assim, Deus é Deus. Eu posso não chegar a compreender totalidade, mas eu estou percebendo biblicamente como Deus age. E olha só, a palavra do Senhor diz assim, 18, né? 18, logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas olha só, verso 19, mas você vai me dizer, por que Deus se queixa? Coloca na NVI para mim, Tiago. Talvez você já leu esse versículo e nunca entendeu, e agora eu vou trazer uma facilidade para você compreendê-lo. NVI, contudo, algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa, se Ele é soberano e elege uns e elege outros, elege uns e pretere. Nós nunca falamos que Deus elege para o mal, para a condenação. Lembra do salvo-conduto? Quem foi salvo pelo salvo-conduto foi escolhido. Os que não foram, foram preteridos. Foram deixados. Deus escolheu, Ele decidiu escolher conforme o seu querer. Ele escolhe. Os que não, pastor, quer dizer que Ele escolheu os outros para o inferno? Não, Ele preteriu da sua glória. Ele deixou, a Bíblia aponta a ênfase, sobretudo, nessa graciosa eleição. E olha só, notem que o texto está apontando, então, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade?
Perceba que ele está fazendo uma pergunta agora, ele está criando uma pergunta. Você vai ver a resposta. Vou te passar a palavra, Luciano. Olha a resposta que ele dá. Versículo agora 20. Vamos voltar aqui para a nossa Nova Almeida. Mas, vamos ler juntos? Mas, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez? Por que você me fez assim? Olha a resposta de Paulo. Porque nós somos questionadores. Mas diante daquilo que nós desconhecemos, nós temos que nos achegar como? Isso. Moisés teve que tirar o que dos pés? A sandália. Fala, Luciano. Pastor, tem uma animação em uma pregação do Nicodemos que eu assisti sobre a predestinação, que ele fala exatamente, né, que ela explica exatamente como, né, tenta animar exatamente como seria, né? Então, nessa animação mostra uma fila, né, uma fila de pecadores, né, todos os pecadores indo para o abismo, né, eles caminhando em direção ao abismo, né, pecadores, e aí o Espírito do Senhor com os olhos vendados, todos com os olhos vendados. E aí o Espírito do Senhor lá e tirando as vendas dos olhos das pessoas na fila para o abismo, né? Todos indo diretamente para o inferno, né? E aí despencando. E aí o Espírito do Senhor tirando as vendas e as pessoas, então, né? Confessando o nome de Jesus e se arrependendo e saía da fila. A ação de tirar a venda de quem? De Deus. Exatamente. Exato. Muito bonito, exatamente. Gostei. Vou usá-la, né? Muito interessante. Vamos abrir Romanos 8, 29 e 30, rapidamente para a gente caminhar para o final. Alguém que tiver alguma dúvida pode levantar a mão, tá? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Aí, eu falei domingo passado, essa palavra aí, ó, conheceu de antemão, nós temos que lembrar que nós não estamos falando num contexto como aqui, ó, a Lia, amada irmã. Pastor Fábio, você conhece a Lia? Eu falo assim para você. Eu falo o quê? Se alguém me perguntar agora, pastor, você conhece a Lia? Eu digo o quê? Sim. Eu fui cumprimentar a Lia e eu estou toda assim, Lia, você mora onde? Foi ou não foi, Eliana? Ela me contou, Cidade de Jardim. De repente, lá vem de Lamar, com os dentes aparecendo tudo. Você aqui! E abraçou ela. Eu falei, tá em casa então, Quem conhece é quem? É o pastor ou é Edilamar? É claro. O conhecimento aqui é apontado não num conhecimento intelectual que Deus já sabia. É aqui um relacionamento. Deus decidiu amar, Deus decidiu nos conhecer, Deus decidiu nos chamar para um relacionamento. Essa é a resposta que nós temos, a melhor resposta para contemplar esse texto, porque está apontando lá, pois essa relação conheceu, parece uma ideia de presciência. Não, continuando, olha só o que diz mais. Também predestinou para ficar sentado, viver uma vida mundana, aproveitar tudo que o mundo oferece. Irmãos, porque tem uma coisa importante, eu vou repetir. O mundo não oferece coisas ruins para nós. Porque se você colocar na sua mente racional que o mundo é ruim, você está mentindo para você mesmo. Você está querendo criar uma fantasia. Ele não tem chifre e tridente. O mundo, para a nossa natureza humana, ele é sedutor, ele é atrativo. E você em Cristo, presta atenção na palavra que eu estou utilizando, em Cristo, você necessita tomar uma decisão. Eu não quero isso, porque o que o Senhor tem para mim é muito maior e completo. É assim ou não é a caminhada do crente? Nós fazemos uma troca. Nós deixamos os prazeres da carne que levam à destruição e à morte e o afastamento eterno de Deus. Porque desfrutar fisicamente, carnalmente, você desfrutou. Só que há condenação. A palavra de Deus condena o pecado.
Então nós fugimos do pecado, ainda que ele nos atraia, e dizemos, nós não queremos, eu não quero pelo poder de Cristo, porque eu desejo desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu faço uma troca do passageiro por aquilo que é eterno. Então essa relação aponta para a nossa caminhada com o Senhor. Olha lá, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Outra coisa importante, por que você tem que ser um presbiteriano ativo, discípulo de Cristo, que é mais importante que ser presbiteriano? Discípulo de Cristo, porque o dia que a sua fé evangélica se tornar apenas de uma pessoa presente no culto, de um que tem um amuleto dentro de casa, você deixou o projeto de Deus para a sua vida, humanamente falando, que é o projeto de forjar o caráter de Cristo em nós. Deus não quer que o Fábio continue sendo o mesmo Fábio para a Olívia quando ela tiver 4 anos. Eu vou ser cada dia trabalhado pela palavra de Deus para ser como Cristo. Tem horas que a gente tropeça. Eu corro novamente para a palavra do Senhor. Eu corro novamente para a comunhão entre os irmãos. Muitas vezes dizendo, ora por mim. Ora por mim, que essa semana troquei as mãos pelos pés. Ora por mim, me ajude em oração. Qual que é a primeira estratégia do diabo, né? Você pode notar, a pessoa começa a congregar aqui, participar, principalmente aqueles que, de repente, ficam felizes, animados no primeiro momento. Daqui a pouco eles vão esfriando. Aí eles perdem um culto, ele perde 2, daqui a pouco ele perde 3, ele ia no pequeno grupo, não vai mais. E o diabo está assim, não tem problema, bobo. Quando dá 5 meses, tem alguns irmãos aí, eu já posso mandar foguete para eles lá, para ver se desperta. Mensagem não adianta, ligação não adianta. Talvez a pessoa caiu no engano do mundo do diabo. Não, depois dá tempo, você volta, você se prepara. Está muito complicada a sua vida agora. Ele perdeu o referencial que todos os dias nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo para que o diabo e o mundo não ganhem espaço na nossa vida com o Senhor, na nossa vida de eleitos, mas não é eleito de uma maneira qualquer, é para a glória a Deus. Quando você vem para a igreja no domingo de manhã, quando você faz o devocional na sua família, você está fazendo porque você cada dia está parecendo mais com Jesus Cristo. E quando você tropeça, pastor, essa semana a Bíblia foi amuleto lá em casa. Essa semana exagerei, fiquei distante, fui para outros caminhos. Que bom saber que eu posso me voltar, eu posso me achegar ao Senhor, e Ele não me reprova, porque Ele me ama, e Ele não vai se afastar de mim, porque Ele tem um projeto decretado sobre a minha vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, terminá-la, chegar ao fim. Um ponto importante, se é salvo em Cristo Jesus, você pode dizer, que bom que não depende dos meus méritos, mas um coração humilde e quebrantado é obrigação na vida de um crente verdadeiro. Percebe essa relação? Como é bonita, é graciosa essa relação? Para nós caminharmos para o final, não vai dar tempo de ler todos os textos, por isso que você tem que ler na sua casa. 1 Tessalonicenses 5:9. Vou na projeção. Nossa. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 5:9. Tem outra parte? Eu só até aí. Só. Então vamos caminhar. Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, vamos ver se a gente consegue completar aqui. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conduzentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo,
pelo seu Espírito que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja rápido por Cristo. Então, uma palavra errada aqui. Não há nenhum outro que seja... Me ajuda aí, cadê os da confissão? Não vai dar tempo de eu pegar agora e corrigir. Capítulo 3, parágrafo 6. Finalzinho aí, está com ela aí aberto, Silvinho? Vê o que está errado aqui. Eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados no singular e salvo. Muito bem, vamos para o texto aqui. Eu queria que vocês abrissem esse texto. 2 Tessalonicenses 2,13, para a gente terminar nessa manhã. 2,13 e 14. Olha só o que a palavra do Senhor nos apresenta. Porque nós temos que sempre combater essa ideia de que eleitos e nós não temos que fazer nada, não importa o meio. Deus preparou os meios. Deus preparou uma igreja para você congregar. Deus colocou uma família da fé. Deus colocou um pastor na sua caminhada. Deus colocou um irmão, uma esposa, um esposo que iria pregar para você. E essa relação, então, é apontando que o meio, o processo importa para Deus. Então não tem esse negócio de ficar, não, então quer dizer que está escolhido, pronto, acabou. Nada disso. Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para o quê? Olha só, está falando dos decretos de Deus. Agora presta bem atenção. Pela santificação do Espírito e o que mais? E fé na verdade. Então Deus utiliza, decretou, vai santificar por meio de uma fé salvadora que veio dele. Mas é uma fé que você não perde. Agora versículo 14. Foi para isso que também Deus os chamou mediante... Não, nós somos todos reformados e presbiterianos. Se Deus tem os seus eleitos, não precisa pregar. Não precisa fazer EBF. Não precisa fazer nada. Tá certo? Olha só como é que eles foram eleitos. 14, presta bem atenção no versículo. Foi para isso que também Deus os chamou mediante. Quem está escrevendo aqui é quem? Paulo. Mediante o nosso evangelho. Paulo está dizendo, vocês foram chamados, vocês foram eleitos e chegaram ao evangelho mediante o evangelho que eu preguei a vocês. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, essa relação completa para nós como povo de Deus. Segundo o seu inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa a misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça. O resto dos homens foi Deus servido, não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa de seus pecados.